Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos lendo esse capítulo à medida que eu for explicando. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos mais um domingo com as portas abertas para juntos louvarmos, adorarmos o Teu nome. E, ó Deus, agora que nós já tivemos os nossos pecados perdoados pelo Senhor, que já entregamos nossas ofertas e nossos dízimos, já te louvamos com cânticos, eu peço que o Teu Espírito me use, ó Pai, apesar de mim, como um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor fale com cada um que está aqui e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Para que a Tua voz, ó Deus, chegue aos ouvidos, às mentes, aos corações, às almas. E a Tua palavra, Senhor Deus, conforte, console estas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, seja o alimento para estas vidas, ó Deus, para estas almas. Que o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, demonstre o Teu amor a estes meus irmãos que aqui estão. E que, se nesta noite houver alguém aqui entre nós que ainda, ó Deus, não confessou o nome de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, que nesta noite seja uma noite de salvação, uma noite, Senhor Deus, de transformação, uma noite, Senhor Deus, de vida eterna. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu ouvi uma história de um homem que estava subindo uma montanha na companhia do seu filho. E pai e filho, passo após passo, subiam aquela montanha. Só que chegou um momento que a subida começou a ficar perigosa. Ficar cada vez mais íngreme. E como haviam muitas pedras soltas e muita areia também, estava ficando perigoso e até escorregadio. Eles poderiam facilmente sofrer um acidente na subida daquela montanha. Até que chegou então um momento que o pai teve que tomar uma decisão de qual seria o melhor caminho a tomar para continuar a subida e chegar até o topo da montanha. E quando o homem pensava nisso, qual o caminho que ele deveria tomar, ele ouviu a voz do filho dele logo atrás dele que disse o seguinte: Pai, escolha o caminho certo, que eu estarei atrás do Senhor. Meus irmãos, é uma grande responsabilidade para nós, hoje, escolhermos os caminhos certos, ou o caminho certo. Porque atrás de nós vêm as novas gerações. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos, pela graça do Senhor, mas antes de nós passaram outras gerações. Esta é uma igreja que a sua história é uma história centenária. Os irmãos sabem disso. Os pais de vocês, os avós de vocês, os bisavós de vocês passaram por esta igreja. Fizeram parte do povo de Deus aqui neste lugar. E aqueles que vieram antes de nós nos deixaram um legado, nos ensinaram. Essa igreja é uma igreja formada, na sua grande maioria, por filhos de crentes. Eu sou filho de crentes, neto de crentes presbiterianos.
E os meus pais me ensinaram a palavra, e eu sei que os pais de vocês também ensinaram a andar com Deus. Assim como os avós ensinaram os pais, os bisavós ensinaram os avós. E agora a nossa função é ensinar os que vêm depois. Ensinar as crianças, os jovens, os nossos filhos, os nossos netos, que vêm depois de nós. Porque, geralmente, os mais velhos vão primeiro. Geralmente, os mais velhos são chamados pelo Senhor antes. Um dia nós não estaremos mais aqui. Estaremos com Cristo no céu. Só que quem vai ficar aqui serão seus filhos, serão seus netos. E o que você tem ensinado para eles? Qual que é o legado que vocês têm deixado para eles, que nós temos deixado para as próximas gerações? Esse capítulo 26, ele vai nos contar a história da geração seguinte de Abraão. Nós passamos, queridos irmãos, muitos domingos vendo a história de Abraão aqui no livro de Gênesis. Desde o ano passado, nós temos aos domingos à noite estudado o livro de Gênesis. E nós gastamos desde o capítulo 12 até o capítulo 25, metade do capítulo 25, a história de Abraão. E meus irmãos, Abraão foi um homem de Deus. Foi um homem chamado por Deus para segui-lo, recebeu as promessas de Deus. Abraão, ele foi um homem de fé, aliás, ele é o pai da fé, é o nosso pai da fé. Somos filhos de Abraão, o apóstolo Paulo fala isso lá na epístola aos Gálatas. Abraão também é conhecido pela sua obediência, ele obedeceu a Deus, saiu do lugar onde ele estava e ele foi para onde Deus o mostrou. E, apesar disso tudo, Abraão não era um homem perfeito. Ele era um pecador, como eu e você. E Abraão ganhou de presente de Deus um filho. Aliás, a promessa de Deus ia muito além daquele filho. Daquele filho viria uma descendência, e através daquela descendência, as famílias da terra seriam abençoadas, porque daquela descendência veio Jesus. E porque Jesus veio, nós aqui no Brasil, aqui em Itaboa, Ribeirão Branco, nós fomos abençoados. Vocês ouviram o Evangelho. Porque lá há 4.000 anos atrás, Deus chamou um homem e fez uma promessa para esse homem. Só que depois desse homem, as gerações continuaram. E aqui nós vemos o filho desse homem, o filho da promessa, Isaque. E é interessante, queridos irmãos, que diferentemente do seu pai, que teve 14 capítulos na Bíblia dedicados à história de Abraão, Isaque só tem um. Pastor, mas no capítulo 25, aliás, no capítulo 24, nós vimos o casamento de Isaque. Sim, mas ali o foco da história não é Isaque propriamente dito. O foco da história é Abraão preocupado com uma esposa da família da aliança, da família da fé para o seu filho, e o servo de Abraão vai até a família de Abraão, até a terra onde eles estavam, para buscar essa esposa, e o centro da história é Rebeca, não Isaque. Quando a gente chega no capítulo 25, nós vemos Isaque orando por sua esposa, por Rebeca, porque ela era estéril. Ele ora 20 anos e logo em seguida já passa para a história dos gêmeos, os filhos de Isaque. Agora, um capítulo que tratasse apenas de Isaque, somente o capítulo 26. Quando chega no capítulo 27, que a gente vai ver no domingo que vem, já volta para Jacó e Esaú e dali para frente continua com Jacó e a gente não vê mais Isaque. Então esse capítulo da Bíblia é o capítulo que vai falar sobre a história do filho de Abraão, de Isaque. E meus irmãos, como eu disse, Isaque, ele seguiu os passos do seu pai. Isaque era um homem crente, um homem de fé, um homem obediente, mas também um homem pecador, como seu pai também foi pecador e como nós também somos pecadores. E esse capítulo da Bíblia vai nos mostrar Deus demonstrando a sua graça e a sua misericórdia a esse homem pecador. E como ele demonstra também a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, que pela sua graça fomos salvos mediante a fé, nós lemos isso lá em Efésios capítulo 2,
Mas nós somos pecadores. E Deus não nos abandona apesar dos nossos pecados. O versículo 1 começa dizendo o seguinte: sobrevindo fome àquela terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Os crentes, meus irmãos, eles passam por crises. Não é porque você é crente, porque Deus te chamou, te escolheu, te deu a salvação, que você não vai passar por momentos de crise na sua vida. Isaque aqui, meus irmãos, encontra-se num momento de crise porque o lugar onde ele estava, Canaã, encontrou-se numa situação de fome. E o que Isaque faz? Isaque ele vai até Gerar, a cidade de Gerar, a terra dos filisteus, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Esse Abimeleque aqui não era o mesmo Abimeleque de Gênesis 20, que teve lá o contato com Abraão. Era um outro, provavelmente um filho ou um neto dele. No versículo 2, apareceu o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e te darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então o que acontece? Isaque, ele se encontra numa situação de fome. A terra onde ele vivia começou a passar por um período de fome. Fome por causa de quê? Por causa da seca. A terra de Canaã, meus irmãos, é uma terra, até hoje, dependente de chuvas. Se chover pouco naquela terra, não tem como plantar uma lavoura, não tem como ter uma criação de gado. Eles dependem das chuvas. Então, parou de chover. Parou de chover, parou de ter plantio, parou de ter lavoura, parou de ter criação, houve fome. Acabou a comida, houve fome naquela terra. O que Isaque faz? Ele pega a sua mulher e diz o seguinte: vamos descer, vamos para o sul. A intenção dele era ir para o Egito. E aí Deus aparece para ele e fala o seguinte: não desças ao Egito. Por que descer? Porque onde ele estava era um morro, ele tinha que descer, o Egito ficava mais para baixo. E Deus fala para ele: não vá para o Egito. Por que Isaque tinha o desejo de ir para o Egito? Muito simples. O Egito naquela época era o celeiro do mundo. O Egito é um lugar onde não se depende de chuva para a agricultura. O Egito ele tem o maior rio do mundo, é o rio Nilo. O rio Nilo ele tem muita água, ele tem abundância de água. E desde aquela época eles canalizavam aquela água para que aquela água pudesse regar a lavoura, pudesse saciar a sede do gado, das criações, e assim eles tinham alimento, eles tinham plantação, eles tinham lavoura, eles tinham gado, eles tinham alimento. Então Isaque, o que ele faz? Ele parte para o Egito. Por quê? Porque lá vai ter água, lá tem o rio Nilo, e mesmo que não chova, vai continuar tendo água do rio. E eu vou poder plantar, e eu vou poder criar o meu gado, e eu vou poder ter comida. Mas Deus fala para Isaque: Isaque, você não vai para o Egito. Você vai ficar onde eu vou te mandar você ficar. Pode parecer estranho, né? Não seria o óbvio? Não seria o óbvio ir para um lugar favorável, um lugar fácil? Não seria o óbvio ir para um lugar onde você tem bastante água para plantar? Muitos dos irmãos aqui trabalham com a lavoura ou têm criação. E você sabe, lavoura precisa de água. Lavoura precisa de água. E o que Isaque faz? Vou para o Egito, lá tem água. E Deus fala assim: não, você não vai. Você vai ficar no lugar onde eu vou mandar você ficar. Irmãos, Deus às vezes nos dá ordens que a gente não entende. Salomão escreveu lá em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Às vezes nós pensamos que os nossos planos seriam melhores que os planos de Deus.
Mas observe no versículo 3 que Deus ele vai dizer o seguinte: serei contigo e te abençoarei. Isaac ia ficar em Gerar. Gerar é uma terra seca, uma terra de deserto, uma terra difícil, uma terra que a gente vai ver mais para frente, não tinha rio ali para abastecer, eles dependiam de poços. E não era poço artesiano, eram poços com uma água salobra, não era uma água boa. Mas mesmo num lugar difícil, no meio do deserto, no meio de um povo perigoso, violento, a gente vai ver isso também daqui a pouco, o povo daquela cidade era um povo perigoso, mesmo num lugar onde tinha pouca água, Deus fala: Isaac, fica aqui que eu vou te abençoar, e eu estarei com você, Isaac. Às vezes, meus irmãos, Deus nos faz passar por momentos difíceis na vida da gente. Deus nos deixa no deserto, Deus nos deixa em situações de escassez, e Deus fala: você vai ficar nisso, e eu vou estar com você, e eu vou cuidar de você, e eu vou abençoar você. E às vezes você e eu pensamos: Senhor, mas por que eu não fui para o Egito, que lá é bem melhor? Senhor, por que o Senhor não me deu aquilo que eu queria? Senhor, por que o Senhor não atendeu a minha oração do jeito que eu pedi? Senhor, por que o Senhor não deixou eu fazer aquilo que eu queria? No Egito tem mais água, no Egito eu podia plantar uma lavoura boa, no Egito eu podia saciar a sede do meu gado, o Egito era bem melhor. E Deus fala assim: não, você vai ficar no deserto, porque eu vou estar com você no deserto, eu vou abençoar você no deserto, eu vou estar com você no meio de um povo difícil. Gerar era a terra dos filisteus, e você sabe que os filisteus não eram gente boa. E a gente vai ver logo em seguida aqui que eles poderiam até mesmo ter abusado de Rebeca. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a depender de Deus, a viver pela fé. Porque quando se vive pela fé, se experimenta as bênçãos de Deus. Ter uma lavoura abundante, ter bastante gado no Egito era fácil, tem água lá. Qualquer um teria abundância de colheita e de gado no Egito. Por quê? Porque tem água lá. Se tem água é fácil. Agora você ter uma boa lavoura, uma boa colheita, você ter criação no lugar sem água, só se for por milagre de Deus. E é isso que Deus queria que Isaac experimentasse. As suas bênçãos, o seu cuidado, a sua presença. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11 para eu te mostrar uma coisa. Deuteronômio 11. Irmãos, esse é um dos textos mais bonitos que eu já li na Bíblia. Eu já tinha passado os meus olhos, já tinha lido esse texto várias outras vezes, mas nunca tinha prestado atenção. Eu queria que você prestasse atenção no que esse texto diz. Deuteronômio 11, a partir do versículo 8. Diz assim, Deuteronômio 11, 8. Guardai, pois, os meus mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias da terra do Senhor, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Então Deus ele dá uma ordem. Deus fala: guardem os meus mandamentos. Por que Isaac não podia ir para o Egito? Simples, porque Deus mandou. Hoje em dia, meus irmãos, nós vivemos uma crise de autoridade. Hoje em dia, as novas gerações, as crianças, os jovens, não obedecem à autoridade do pai, da mãe. Aí eles crescem, vão para a escola e não obedecem à autoridade dos professores. Não obedecem às autoridades instituídas por Deus. São arruaceiros, são pervertidos. Mas tudo começa onde? Dentro de casa. Você vê filho, como dizem, né, reineiros, que briga com pai e com mãe, que esperneia, que se joga no chão, criancinha pequena, que não aceita ouvir não.
E Deus, ele falou para Isaac, falou para o povo de Israel aqui em Deuteronômio, e fala para nós: guardem os meus mandamentos. Deus, ele falou para Isaac, aqui no versículo 5, em Gênesis 26:5, que Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Então Deus falou para Isaac: você não vai para o Egito, é uma ordem. E ordens são cumpridas. E perceba uma coisa, que a gente vai continuar aqui em Deuteronômio. Deus, quando nos dá uma ordem, não é porque Ele é um Deus mandão, não é porque Ele é um ditador, mas é porque Ele nos ama. As ordens de Deus sempre são para o nosso bem. Os mandamentos de Deus sempre são para a nossa bênção, para recebermos a bênção. Volte os seus olhos para Deuteronômio 11. Ele fala: guarde os mandamentos, tal. Versículo 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei chuva à vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva ao vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. O que Deus está falando para Israel aqui? Deus está falando o seguinte: olha, vocês têm que guardar os meus mandamentos, e eu vou mandar vocês para uma terra. Só que a terra que eu vou mandar para vocês não é igual à terra do Egito, uma terra que tem água. Olha o que ele fala aqui, no versículo 10. A terra que vocês vão passar a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, que vós semeáveis a vossa semente, com o pé regavam, quer dizer, tinha abundância de água. Não, a terra que eu vou mandar para vocês, versículo 11, que eu vou dar para vocês, é uma terra de montes e de vales, é uma terra difícil, é uma terra de montes e de vales. Não tem rio nessa terra, não tem água nessa terra. Senhor, mas observe, da chuva, o final do versículo 11, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela, continuamente até o fim, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês se diligentemente obedecerdes os mandamentos que eu ordeno de amar o Senhor, versículo 14, darei as chuvas à vossa terra a seu tempo. Deus está falando o seguinte para Israel: Israel, eu vou dar para vocês uma terra. Só que não é uma terra que tem bastante água como a terra do Egito. É uma terra de montes e vales, é uma terra difícil. E para vocês plantarem, para vocês terem o gado de vocês, eu vou dar chuva para vocês. Eu estarei com vocês o ano inteiro, diz o versículo 12, desde o princípio até o final do ano. E versículo 13, se vocês me obedecerem, me amarem, me servirem de todo o coração, toda a tua alma, eu darei chuvas. As primeiras, o que são as primeiras chuvas? As chuvas da primavera. Eles plantavam na primavera, aí Deus derramava as chuvas, que fazia germinar e crescer a lavoura. E as últimas, o que são as últimas? É a chuva serôdia, é a chuva do outono, é aquela chuva que faz amadurecer o fruto. Então Deus falou assim: se vocês me obedecerem, eu vou mandar chuva e vocês vão ter comida, lavoura, gado. Mas vocês vão precisar depender de mim. Isso é viver pela fé. É Deus te colocar numa condição difícil, num lugar difícil, numa situação complicada, Deus te fazer passar pelo deserto e falar: confia em mim, eu vou te dar chuva e eu vou te abençoar e eu estarei com você. É isso que ele falou para Isaac. Não vai para o Egito é muito fácil. A vida do crente não é fácil. Você acha que a vida de crente é fácil? Não, não é.
O Egito é fácil, o Egito tem muita água. Não, eu vou te mandar para um lugar complicado, um lugar sem água, e eu vou cuidar de você. Deus fala isso para Isaac, e Deus fala, eu vou cuidar de você se você me obedecer. E voltando para Gênesis 26, versículo 6, diz que Isaac obedeceu, ele ficou em Gerar. Que lindo, né? Que lindo. Isaac obedeceu ao Senhor, e nós também devemos obedecer ao Senhor. Mas perceba uma coisa, Isaac não era um homem perfeito. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, porque, dentre outras coisas, na Bíblia nós vemos que os servos de Deus foram homens iguaizinhos a nós. Eles não eram heróis, super-heróis. Mesmo sendo chamados de heróis da fé, lá em Hebreus 11, Isaac era um deles, era um patriarca, eles eram pessoas de carne e osso. Tinha momento na vida deles que eles estavam lá em cima, servindo a Deus, felizes, animados, mas tinha um momento que eles estavam com medo. Tinham momentos que eles se esqueciam das promessas de Deus. Tinham momentos que eles ficavam preocupados e se esqueciam do cuidado de Deus. E foi o que aconteceu com Isaac. Isaac obedeceu, mas ele não obedeceu completamente. Versículo 7. Perguntando os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era de formosa aparência. Ah, Isaac. Isaac se casou com uma mulher linda. Nós vimos isso lá no capítulo 24, né? Linda. O servo de Abraão orou e quando ele terminou de orar, ele vê aquela moça chegando no poço. Ele olhou e a Bíblia fala que ela era de formosa aparência. A sogra de Rebeca, Sara, que ela nem chegou a conhecer, né? Sara morreu antes. A Bíblia fala também que ela era linda, era de formosa aparência. E quando Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, foi para o Egito, fugindo da seca, ele também teve medo. Por quê? Sou casado com uma mulher bonita. Você pensa que é fácil ser casado com uma mulher bonita? Abraão poderia dizer para você, não, não é. Eles vão me matar para ficar com a minha mulher. Já sei. Vou falar que ela é minha irmã. Aí pelo menos eles não me matam. E aí Abraão conta essa mentira em Gênesis 12, no Egito. Depois ele conta a mesma mentira alguns anos depois em Gênesis 20, nesse mesmo lugar em Gerar. E Isaac anda nos passos do seu pai. Lembra que eu falei no início? O que será que você tem ensinado para o seu filho? Isaac aprendeu com o pai a fazer a mesma coisa. Anda nos passos do pai. Isaac, ele temeu os homens daquele lugar. E ele não quis morrer. E quando ele fez isso, sabe o que ele fez? Ele expôs a sua mulher. Irmãos, Deus havia aparecido para Isaac e falado para Isaac o seguinte, Isaac, confia em mim, Isaac, eu vou te abençoar, Isaac, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar essa terra, Isaac. O que Isaac faz? Isaac tem medo. E Isaac, ao invés de proteger a sua esposa, era um lugar difícil, era um lugar perigoso, os homens daquela terra podiam de fato atacar Isaac, mas o que Deus disse para Isaac? Isaac, eu estou com você. Deus fala conosco, meus irmãos, que Ele está conosco sempre, é o Emanuel, Ele está conosco até a hora, até no vale da sombra da morte. O que acontece com a gente? Quando a gente menos espera, a gente sente medo. E quando a gente sente medo, a gente se esquece das promessas de Deus, a gente se esquece da palavra de Deus e a gente peca. Foi o que Isaac fez, ele pecou. Ele não foi homem. Olha, é minha irmã. Se quiser pegar, pode pegar. Só não me mata, tá? Medroso, covarde. É aquilo que eu falei na escola dominical hoje. O feminismo, ele surgiu, ele tem crescido porque os homens têm deixado de ser homens.
homens. E as mulheres querem fazer aquilo que os homens não têm feito. E o feminismo entrou até dentro da igreja. Por que algumas igrejas têm diaconisas, presbíteras e pastoras? Porque não tem homem para fazer isso. E Isaac não foi homem, ele tinha que cuidar da sua mulher. Era uma mulher bonita, sim, mas independente da beleza ou não dela, o marido protege a sua casa, protege a sua esposa, cuida da sua esposa. Ele dá a vida pela sua esposa se for necessário. Mas Isaac foi covarde e Isaac principalmente se esqueceu das promessas de Deus. E aqui, meus irmãos, um detalhe. Gênesis 26, a Bíblia ela não é cronológica. A história da Bíblia, a história do jeito que está registrado no cânon bíblico não é cronológico. A história de Gênesis 26 ela não aconteceu depois de Gênesis 25. Foi antes. Como é que nós sabemos disso? Gênesis 25 já mostra os filhos nascidos. Se Isaac e Rebeca estivessem com os dois gurizinhos lá, os gêmeos, ali junto com eles, todo mundo ia saber que Rebeca era a esposa de Isaac, era a mãe dos filhos. Então, ao que tudo indica, os filhos não haviam nascido ainda. Só era o casal. Então Isaac chega e fala, minha irmã. Todo mundo acreditou, é minha irmã. Isaac duvidou da promessa de Deus que ele teria uma descendência. Porque, meus irmãos, se Deus prometeu para Isaac que você vai ter uma descendência, Isaac não ia morrer antes dos filhos nascerem. Se Deus prometeu para Isaac que ele estaria com Isaac, Deus ia cuidar de Isaac. Deus, meus irmãos, promete para nós que vai cuidar da gente. E por que às vezes a gente fica ansioso? Por que a gente às vezes fica com medo? Por que às vezes a gente perde o sono? Por que às vezes a gente fica nervoso? Por isso que Paulo ensina em Filipenses 4 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Porque Deus nos promete estar conosco, cuidar de nós. Se você sabe que Deus está cuidando de você, por que você tem medo? E por que às vezes eu também tenho medo? Isaac teve medo. E o medo de Isaac colocou a vida da sua esposa em risco. Quando você tem medo, as pessoas da sua família, as pessoas ao seu redor sofrem com isso. Só que o pecado, ele não dura para sempre. Versículo 8 diz que, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, olha, Deus teve paciência com Isaac. Foi longe aquela mentira, durou muito tempo. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? O que Abimeleque fez? Abimeleque chega na janela lá do palácio dele, era rei, e o que ele vê lá da janela dele? Isaac acariciando a sua esposa. Bom, Isaac era um homem carinhoso. Isso é bom. É bom que os maridos sejam carinhosos com suas esposas. Mas ele era medroso. Ele era carinhoso, mas era medroso. E Abimeleque, quando viu isso, ele fez uma coisa que nós crentes deveríamos fazer. Quando você vê uma outra pessoa, principalmente um outro irmão, uma outra irmã, pecando, ou você fica sabendo que essa pessoa pecou, o que Jesus nos ensina lá em Mateus 18? Vai, chama seu irmão, conversa com ele, você e ele só, e chama aquela pessoa a se arrepender. Às vezes, meus irmãos, o que acontece no meio da igreja? Um crente fica sabendo que o outro crente está em pecado, e ele pega, e o que ele faz? Ao invés de chamar aquele irmão, aquela irmã, e conversar com aquela pessoa, na palavra, mostrar, olha, você está em pecado, você tem que se arrepender. Às vezes acontece dentro da igreja de um crente ver o outro pecando e falar, e fazer fofoca, falar, olha, não conta para ninguém, mas eu vi fulano de tal fazendo isso, isso e isso. Olha, vai lá na igreja. Olha, e tem cargo na igreja.
Olha, e ensina, e canta, e toca, e prega. Que coisa feia! E aquilo vai se tornando uma fofoca dentro da igreja. E aqui Abimeleque, um homem que não era crente, um homem do mundo, um pagão, um ímpio, mostra para nós o que a gente tem que fazer quando a gente vê o outro pecando. Abimeleque viu que Isaac estava mentindo. Ele viu que, ele chama Isaac no versículo 9 e fala: você está mentindo, cara. É evidente que ela é tua esposa. Larga a mão de ser mentiroso. Só que é interessante que no versículo 9 diz que Abimeleque chamou Isaac. Vem cá. Abimeleque não fez um escândalo para todo mundo ver. É isso que a gente tem que fazer quando a gente souber que outro irmão está pecando. Chama ele. Não fica levando informação, contando da vida dos outros. Você soube que tem alguém em pecado, chama essa pessoa, conversa com ela na palavra. Olha, você está em pecado, você está mentindo. Você falou para nós que era tua irmã, mas ela é tua esposa. Isso podia trazer um mal para a gente. Olha que a história continua. Isaac responde, né, o medroso do Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Medroso, estava com medo de morrer. Em vez de ser homem, de cuidar da sua esposa. E principalmente, ao invés de ser crente, de confiar que Deus estava com ele, que Deus ia proteger ele. Versículo 10, disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste facilmente? Algum do povo teria abusado da tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. Sim, aqueles homens eram homens maus, aqueles homens poderiam pegar Rebeca e abusar de Rebeca. E Isaac estava preocupado com isso? Nem um pouquinho. Isaac estava preocupado com a vida dele, a esposa dele. E Abimeleque falou assim: você tem ideia, Isaac, do risco que a sua esposa corria e do risco que a gente corria? Porque ele fala assim, e atraído sobre nós grave delito. Por quê? Porque naquela época, meus irmãos, a Bíblia não tinha sido escrita ainda. Não havia a lei de Moisés ainda. Mas Abimeleque, apesar de não ser um crente, ele tinha aquilo que Paulo diz lá em Romanos 2,15, que é a lei gravada no coração, a consciência. Todas as pessoas, todas elas têm consciência. Elas têm a noção do que é certo e do que é errado. Todas as pessoas, desde Abimeleque aqui, sabem que não é certo tocar uma mulher casada. A mulher é casada, ela tem marido, então não toque nela. O homem é casado, ela tem esposa, não toque nela. Abimeleque era um ímpio, ele sabia disso. E ele sabia que quem faz isso atrai grave delito, atrai maldição. Os adúlteros atraem maldição para si. Veja, um ímpio falando isso para um crente. E aí a gente aprende mais uma coisa aqui, meus irmãos. Isaac deu um mau testemunho no meio daquele lugar. Isaac deu um mau testemunho. Que feio. Que triste. É triste quando ímpios chegam em crentes e falam: olha, o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo vai prejudicar a gente. O que você está fazendo pode prejudicar a sua família. Imagina um ímpio falando isso para você, para mim. Foi o que aconteceu com Isaac. Mas apesar das falhas, dos pecados de Isaac, de novo, Deus teve misericórdia dele. No versículo 11, diz que Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Deus usou um decreto de um rei ímpio para proteger Isaac. Essa é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus chamou Isaac para ser obediente. Ele foi obediente, ele ficou onde Deus mandou ele ficar. Mas veja que a obediência de Isaac não foi perfeita. A obediência do pai dele, Abraão, também não foi. Deus chamou você e eu para sermos obedientes, mas às vezes a gente peca. A gente faz igual Isaac, a gente mente. A gente tem medo.
O único que obedeceu perfeitamente foi Jesus Cristo. E nós somos salvos, meus irmãos, não pela nossa obediência, mas porque Jesus obedeceu. Veja, Jesus morreu no nosso lugar, mas antes dele morrer, ele também viveu no nosso lugar. Ele obedeceu tudo. E você não consegue obedecer tudo, nem eu. A Bíblia vai dizer que um só pecado te faz culpado de todos. Se você pecasse uma vez só na vida, você já estava condenado. E mesmo que você não pecasse nenhuma vez, você é filho de Adão, descendente de Adão, e Adão pecou. Então você tem o DNA de Adão. Então você é um pecador, você merece o inferno. Mas porque Jesus obedeceu no seu lugar e no meu, e pagou pela nossa desobediência no nosso lugar, é porque a gente tem a salvação. Olha a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus abençoou Isaac. No versículo 12 diz que semeou Isaac naquela terra. Naquele ano, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se, o homem prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Vou parar aqui por enquanto. Isaac era um medroso. Isaac não obedeceu a Deus plenamente, 100%. Mas Deus teve misericórdia de Isaac e ainda abençoou Isaac com o quê? Primeiro, deu proteção. O decreto do rei protegeu Isaac e Rebeca. Segundo, deu abundância de alimentos. Ele plantou a sua lavoura e ele colheu 100 vezes mais. 100 por 1, está aqui no versículo 12. 100 vezes mais. Foi uma coisa absurda. E o versículo 13 diz que ele se enriqueceu, ele prosperou, ele não ficou rico. Ele ficou o quê? Riquíssimo. Deus deu muito para Isaac, deu um rebanho de gado, bois, ovelhas, servos. Lembra que eu falei, às vezes Deus coloca a gente em situações difíceis, onde você fala, mas Deus, aqui não tem água para plantar. Senhor, eu vou sofrer nesse lugar, as pessoas aqui são perigosas. Senhor, o Senhor me colocou numa situação, numa condição que eu vou sofrer aqui. Mas Deus fala assim, eu estou com você. Irmãos, eu tenho aprendido, quando eu estava estudando esse texto, mas não só nesse texto, mas ao longo dos meus dias, eu tenho aprendido exatamente isso. Que nos lugares mais difíceis, nas horas mais difíceis, é que Deus mais nos abençoa. Quando tudo está fácil, a nossa tendência é até se esquecer de Deus. Mas nas horas mais difíceis é que Deus te dá as maiores bênçãos. Isaac não estava no Egito, Isaac tinha pouca água, Isaac estava no meio de um povo perigoso. Mas Isaac obedeceu a Deus e Deus o abençoou. É claro que as bênçãos que Deus deu para Isaac foram bênçãos materiais. Mas as bênçãos que Deus dá para nós é muito melhores e maiores do que bênçãos materiais. Lá em Efésios 1:3 vai dizer que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda a sorte ali é todo tipo. Deus te deu a salvação. Quer coisa melhor que isso? Deus te deu um céu, quer coisa melhor que isso? Deus perdoou os seus pecados, quer coisa melhor do que isso? Deus ele está preparando um lugar para você, e quando Ele voltar, Ele vai te ressuscitar, Ele vai te dar um corpo novo, perfeito. Você não vai ter mais doença, se você usar óculos não vai precisar mais de óculos. Você vai ter um corpo novo e você vai habitar nessa terra reconstruída, reformada por Deus, um novo céu, uma nova terra, um lugar perfeito. Ele te promete tudo isso na palavra dele. E mesmo que você peque, é claro, você não vai sair pecando por aí, você vai obedecer. Mas quando você pecar e se arrepender, Ele vai te perdoar. E porque Cristo foi obediente, porque Cristo pagou a sua dívida na cruz,
Ele vai te perdoar e Ele vai te abençoar. Mas perceba uma coisa, meus irmãos, que apesar a vida cristã, preste atenção numa coisa, a vida do crente é uma vida abençoada. Deus nos abençoa nos desertos, nos vales, no meio da aflição, no meio do sofrimento. Deus abençoa a gente nessas horas duras. Mas Deus não deixa de nos mandar dificuldades. Deus não deixa de nos mandar conflitos. O final do versículo 14 diz que os filisteus, quando viram as bênçãos que Isaque tinha, lhe tiveram inveja. E por isso, 15, por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. O que eles fizeram? Lembra que eu falei para você plantar, para você ter gado, você precisa de água. De onde que Isaque tirava água? Não tinha o rio Nilo com muita água. Eram alguns poços que o pai dele, Abraão, tinha cavado. E aí os filisteus com inveja começam a jogar entulho, jogar terra, jogar lixo, para que cobrisse os poços, para que ele não tivesse água, para que ele fosse embora. O cristão, ele incomoda. O crente incomoda. O crente incomoda e aqueles que são ímpios, aqueles que não amam a Deus, eles ficam incomodados. A luz incomoda as trevas. Se você chegar num lugar escuro e você entrar naquele lugar, numa casa, por exemplo, toda escura, e você acender a luz, e se naquela casa tiver um morcego, e na hora que você acender a luz, o que vai acontecer com o morcego? Ele vai ficar voando perdidinho. Por quê? Porque ele não gosta de luz. Morcegos vivem na escuridão. Se você chegar no seu quarto e no seu quarto tiver uma barata, estiver lá no meio do seu quarto, espero que não tenha no quarto de ninguém, nem morcego nem barata, mas tiver uma barata lá, está escuro, você acendeu a luz, o que essa barata vai fazer? Ela não vai te falar, oi, tudo bem, boa noite? Ela não vai fazer isso. Ela vai correr para debaixo da sua cama, debaixo do seu guarda-roupa. Por quê? Porque baratas gostam da escuridão. Elas se incomodam com a luz. Os morcegos também, eles se incomodam com a luz. Você já chegou num lugar que as pessoas se incomodam com você? Um crente, quando ele chega numa roda de conversa e as pessoas estão lá falando bobagem, quando o crente chega, as pessoas param. O crente, quando ele chega numa roda de conversa, as pessoas estão lá fazendo fofoca, o crente chega, as pessoas param. Porque chegou o crente. Veja, o cristão ele não é melhor do que os outros. Mas ele é uma pessoa que anda com Cristo, que anda com Deus, e as pessoas percebem. E as pessoas que não andam com Cristo, elas percebem isso e elas ficam incomodadas. E elas falam, não fica perto da gente. A gente quer viver nas trevas, a gente é igual morcego e barata, quer viver nas trevas. E aí o que acontece? 16, Abimeleque fala para Isaque, vai embora, aparte-te de nós, porque é muito mais poderoso do que nós. A gente não quer viver perto de gente abençoada, a gente quer viver nas trevas. Isaque vai embora, versículo 17, e ele acampou no vale do Zerá, quer dizer, ele piorou a situação dele. Ele vai para o vale, ele vai para um lugar mais difícil. Deus ele vai te abençoar, mas Deus não vai te poupar de passar por lugares, por situações, por condições, circunstâncias difíceis. Ele vai para o vale. E lá no vale ele tem que cavar outros poços, versículo 18, os mesmos poços que foram cavados nos dias de Abraão, que os filisteus também tinham entulhado. E aí chega no versículo 19, diz que os servos de Isaque cavaram um poço e acharam um poço bom, com água nascente. Era água de nascente mesmo. Os poços naquelas regiões é água salobra, não é uma água boa. É uma água de poço, você sabe que não é água boa, né? Numa região assim, naquele tempo era pior ainda. Eles acharam um poço bom, com água, diz aqui, água nascente, água limpa. O que acontece? Versículo 20, os pastores de Gerar, os filisteus, contendem com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam. Puxa vida,
uma situação boa, eles tomam o poço de Isaac. 21, acontece a mesma coisa, eles cavam outro poço, os pastores de Gerar contendem, e Isaac põe o nome de Sitna, quer dizer oposição. Então, veja, Isaac, abençoado por Deus, mas Deus não livra ele da oposição, ele vai para o vale, um lugar mais difícil, ele tem que procurar água, ele tem que cavar poço, porque ele tinha gado para saciar a sede, ele tinha servos, ele tinha que plantar a lavoura, ele precisava de água. Aí quando ele acha a água que era dele, que o pai dele que tinha cavado o poço, vem os inimigos e falam, é nosso. Por 2 vezes. Às vezes você vai passar por situações assim, que você vai ter pessoas contra você. E às vezes crentes em situações assim se tornam amargurados, reclamam, brigam, discutem, disputam. Isaac, ele não faz isso. Veja, como eu falei, Isaac não era melhor que nós, ele era gente como a gente. Mas Isaac, ele não contende, ele continua trabalhando. Quando o cristão passar por situações difíceis, quando o cristão passar por situações que tem gente contra ele, perseguindo ele, fazendo mal contra ele, o que o cristão tem que fazer? Ele não pode contender. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12 que no que depender de vós, se possível, tende paz com todos os homens. Foi o que Isaac fez, ele queria ter paz. Vocês querem o meu poço? Tá bom, fica. Só que eu vou colocar um nome nele, tá? Disputa, briga, que foi Ezeque. Ah, vocês querem o outro? Tudo bem, eu abro mão. Só que eu vou colocar o nome dele, Sitna. Vocês são opositores. E aí Isaac cava um terceiro, versículo 21. Aliás, versículo 22. E como ninguém arrumou briga, Isaac coloca um nome chamado Reobote. O que significa esse nome, Reobote? Espaço. Deus nos deu espaço, Deus nos deu condições, Deus nos deu lugar para prosperarmos naquela terra. Deus não abandonou Isaac. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja no vale, talvez você tenha pessoas fazendo mal contra você, talvez você esteja passando por dificuldades terríveis, como Isaac encontrou dificuldades para encontrar água, para saciar a sede do seu gado, para plantar a sua lavoura. Talvez você esteja sofrendo situações difíceis também, como Isaac sofreu. Mas lembre-se da promessa de Deus. Eu estou contigo. E Deus, Deus aparece para Isaac, ele lembra Isaac no versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Isaac, você está no vale. Você só achou esse pocinho aqui, o poço Reobote. Mas eu estou contigo, não tenha medo. Eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar a sua descendência. E o que Isaac fez? No versículo 25, ele levanta um altar e invoca o nome do Senhor, ele arma a tenda, ele abre o poço, ele adora a Deus. Domingo após domingo, durante toda a sua vida, e durante a semana também, você vem à igreja e você é relembrado por Deus das suas promessas. E aí você adora a Deus. Deus, ele faz assim com a gente porque a gente tem a memória fraca, a memória curta, a gente se esquece. Lembra que eu falei? Primeira dificuldade, a nossa tendência é se esquecer da palavra de Deus e sentir medo. E aí Deus fala, não temas, eu sou contigo, eu vou te abençoar. Daqui em diante, no versículo 25 até o versículo 33, que eu não vou ler, Abimeleque, ele vai até Isaac, ele leva outras 2 testemunhas, ele leva Alzate, que era um amigo de Abimeleque, e Ficol, que era comandante do exército, e ele fala o seguinte, versículo 28, vimos claramente que o Senhor é contigo. Isaac passou por muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus abençoou Isaac. E aí as pessoas do mundo, os inimigos, falaram,
A gente já percebeu que o Senhor é contigo. Versículo 28, haja paz, façamos aliança. E eles fazem aliança. E no versículo 31, eles vão embora em paz. Aí eu te pergunto, será que as pessoas desse bairro olham para nós, olham para a nossa igreja e têm percebido que o Senhor está conosco? Abimeleque falou assim, o Senhor é contigo, você é... Olha o final do 29. Tu és agora o abençoado do Senhor. Será que as pessoas desse bairro, dessa cidade, olham para vocês, olham para mim, olham para nós e falam, eles são abençoados. O Senhor é com eles. Deus é com eles. Ou será que a nossa igreja é um chuchu? Já comeu chuchu? Que gosto que tem chuchu? Não tem gosto de nada. Não faz diferença. É triste quando uma igreja está num lugar que ela não faz diferença naquele lugar, que ela não incomoda naquele lugar. A luz, quando brilha, incomoda as trevas. E todo mundo percebe. Essa semana que passou, nós tivemos lua cheia. Não sei se você prestou atenção no céu essa semana que passou. E uma lua bonita, teve superlua até. Superlua é quando a lua está mais perto da Terra, então ela parece que é maior, mas ela está mais perto. Uma lua cheia, bonita. Todo mundo viu aquela lua ali, não tinha como não ver. O céu estava limpo, estava aberto, e você olhava ali mais ou menos 8 horas da noite, aquela lua brilhando. E você sabe que a lua não tem luz própria, né? A lua, ela reflete a luz do sol. Então, quando a lua está cheia, o sol, ele reflete a luz dele na lua, e essa luz bate na lua que é branca, e a gente aqui na terra vê. O cristão, ele não tem luz própria. Jesus é a luz do mundo. Mas quando o cristão, ele vive com Jesus, ele reflete essa luz de Jesus, e todo mundo vê, igual a lua cheia nessa semana que passou. Todo mundo vê, esse povo é um povo abençoado, esse é um povo que Deus está com ele. E esse povo é um povo que abençoa, porque a gente vê no versículo 3 que Isaac deu um banquete para eles comeram e beberam. Quer dizer, o cristão não é uma pessoa egoísta, ele abençoa os outros. Ele é abençoado por Deus e ele abençoa os outros. Será que o povo de Taboa percebe isso em nós? Aquele povo é um povo abençoado. E a gente tem abençoado essas pessoas? Será que nós temos abençoado Itaboa? Uma pergunta para a nossa igreja. Nós temos abençoado esse lugar? De alguma forma? Ou a gente está aqui por estar? Deus está com você, Deus está conosco, Deus nos abençoe. Nós devemos demonstrar isso para as pessoas, não porque nós somos melhores do que ela, porque nós não somos, mas porque Deus demonstrou sua graça e sua misericórdia, e Deus está conosco sempre, até nas horas mais difíceis. E aí eu chego no versículo 34 e 35, até nas horas de profunda tristeza dentro de casa. Aí nós voltamos para um dos filhos de Isaac. Aqui nós entendemos que passou-se muito tempo. Aí acontece o que aconteceu no capítulo 25. Nascem os gêmeos, crescem, e Esaú, com 40 anos, ele se casa. Só que ele se casa com 2 mulheres, Judite e Basemate. Esaú, ele desobedece o padrão de Deus, um homem e uma mulher. E Esaú também desobedece um segundo padrão de Deus, que deveria ser o seguinte, que os homens da aliança se casam com as mulheres da aliança. Lembra que Abraão teve o cuidado de mandar o servo dele para buscar uma esposa que fosse da família dele, para que Isaac não se casasse com as mulheres daquele lugar, que eram mulheres ruins, mulheres que não prestavam, mulheres que não eram do povo da aliança. E aí Esaú, que foi criado na palavra por pais crentes, desobedece, se casa com não uma, mas 2, e 2 pagãs, 2 ímpias, 2 não crentes. Versículo 35. Elas ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Existem pais crentes,
que sofrem por causa do pecado de seus filhos. Isaac e Rebeca foram abençoados por Deus, mas como nós vimos, tiveram muitas lutas. E uma das lutas que eles tiveram foi ter que sofrer por causa dos pecados de um dos seus filhos. Talvez você que está aqui, que é pai, que é mãe, também sofra por causa do pecado do seu filho, da sua filha. Mas Deus promete para você: eu estou contigo, não temas. Seja qual for a sua condição, seja qual for a situação que você estiver vivendo, a circunstância que você estiver passando, mesmo que você não entenda, no primeiro momento, os planos de Deus para a sua vida, que você não entenda por que você está passando por isso, porque Deus está te deixando no vale, onde não tem água, lembre-se da promessa: eis que estou contigo. Você vai passar por momentos duros, estou contigo. Jesus prometeu isso. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus ele fala: eis que estou convosco sempre até a consumação dos séculos. Até Ele voltar, Ele não vai te abandonar. Mesmo quando você pecar, você cair, Ele vai estar ali com você. Você vai se levantar, Ele vai te perdoar e você vai caminhar junto. E até o fim Ele vai estar com você. Então, creia na promessa, não temas. Na hora que o medo bater na porta do seu coração, na hora que você se esquecer das promessas de Deus, na hora que você ficar ansioso, ficar nervoso, perder o sono, volte os seus olhos para a Bíblia, volte os seus olhos para as promessas de Deus. Lembre-se que Deus nunca, jamais vai abandonar você. Sua família pode te abandonar, mas Ele não vai te abandonar. Creia nisso, descanse nisso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja conosco sempre. Amém.